Pessoas livres, bom dia, quase boa tarde. Eu aqui com o livro O Real e o Imanente. Olhem a foto, acho que dá pra ver nitidamente. Eu tô na rua, eu tô num calçadão. Calçadão esse que é o calçadão de Ubatuba. Vocês veem aqui o nome, né? Na blusa, Ubatuba, São Paulo. E assim como os dois primeiros livros, né? Ácido Alcalicento e Como se faz, e aliás, algumas teses impossíveis, os dois primeiros livros, o Real Imanente eu não tinha iniciado, né? Não tinha iniciado a ler. Ele tem um subtítulo, né? Chamado Das Coisas que Vi e Não Queria Ter Visto, psicografia editada. E esse foi o subtítulo que eu dei para o livro. E diferentemente do primeiro e do segundo, em que eu não percorri todo o percurso do livro, porque indiquei para vocês que ele ele tinha uma degustação no Clube de Autores, né? Uma editora que muitas vezes é colocada de lado, né? Por essa máfia que existe dentro do mundo acadêmico, em que se publica em editoras caras, editoras que juntam ali uma história de conselho editorial, que são montadas dentro de uma curriola, uma nata, uma galera, né? Algumas pessoas, né, que são escolhidas como excelentemente boas para dizer o que é bom e o que é ruim para nós lermos. E acaba que nós não conseguimos publicar, né? Não conseguimos publicar tanto pela carestia da publicação, quanto por essa dificuldade conselheira editorial, e que acaba nos gerando uma terceira coisa, né? O medo de publicar um livro. O sistema acadêmico ele é muito perverso, né? Eu diria. Ele é cheio de medos, né? Medos de que os que estão na academia são o máximo dos máximos, né? Sabedores de tudo e nutridores do conhecimento que existe, né? Plantadores do conhecimento que existe, e nós que tentamos pensar e que às vezes pensamos e que não fazemos parte dessa nata, né? Dessa coisa tão especial, o leite do pensamento, estamos distante dela. Então o Clube de Autores foi a editora que eu encontrei para publicar esse pensamento que a academia parece não reconhecer como pensamento. E aí vocês veem logo no início do meu livro, lá na degustação do Clube de Autores, uma biografia, né? Uma biografia de mim mesmo, que eu não fiz isso no primeiro e no segundo livro, ler a minha biografia, e eu vou começar a nossa nova playlist do livro O Real e o Imanente, lendo a biografia. E aí diz assim: doutor em nada, ver a nota na próxima página. Doutor em nada pela Universidade Outro Mundo, em 2018. Sobre esta universidade, propus sua criação em 2018 com o ácido alcalicento intitulado Universidade Outro Mundo, que está no meu livro Ácido Alcalicento 1, Poesias Ácidas, tal como se segue na última página deste livro. Essa nota sobre o doutor em nada, né, é porque é doutor em nada mesmo, né? Eu não sou doutor em nada, né? Em nada da academia, em nada da universidade, da ciência. E esses caras que dizem que você é doutor, não, porque você construiu relações
que são relações, às vezes, cá para nós, até bizarras, né? Para que você se torne doutor. Algumas dessas relações da universidade, elas nem existem, né? O cidadão já é chamado de doutor. Vejam aí os médicos, os advogados, os engenheiros, os dentistas e outras tantas profissões que nós aprendemos, né? Ou fomos, como eu disse das minhas leituras, né? Nós somos adestrados a chamar essas pessoas de doutor. E outras são doutores porque vivem dentro de relações extremamente delicadas, extremamente, eu diria até capciosas, né? E que não, muitas vezes, não quero ser exagerado, né? Muitas vezes não representam realmente não tem nenhuma serventia de fato para a humanidade. Então, se a ciência existe, se a universidade existe, ela deve existir para ter serventia às pessoas, né? E a ciência vem produzindo doutores e doutoras que não há ou não tem nenhuma serventia concreta para a sociedade, para as pessoas que vivem no mundo. E eu diria até que na sua maioria dessas ideias, desses doutores, dessas doutoras, só tiveram serventia para esmagar e para excluir a sociedade cada vez mais e construir construir objetos que massacram o ser humano. Lamento muito dizer isso, né? Tenho até vergonha de dizer isso, né? Já que eu estou dentro desse sistema universitário, quer queira, quer não, desculpa, caiu o livro aqui, quer queira, quer não, como sujeito, como objeto, como indivíduo, como possamos pensar que eu estou lá dentro. Mas essa é uma verdade. E é por isso que na minha nota sobre doutor em nada, eu digo, né, que o meu doutor em nada, ele se deu à dívida de muitos autores. Aqui, nessa nota, que vocês veem lá na degustação do Clube de Autores, eu falo só de alguns deles, né? Hannah Arendt, o Badiou, o Bakunin, o Bandeira, o Manuel Bandeira, o Jean Baudrillard, o Berman, Marshall Berman, a Simone Beauvoir, o Bergson, Henri Bergson, o Capra, o Fridtjof Capra, o Guy Debord, o Gilles Deleuze, o Dostoiévski, o Foucault, Sigmund Freud, o Balthazar Gracian, o Hegel, o Heidegger, o Jean Kelevitch, o Jacques Lacan, o Lipovetsky, a Clarice Lispector, a Rosa Luxemburgo, o Lyotard, o Maturana, o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, o Parmênides, o Prigodini, o João Guimarães Rosa, o Sartre, Clément Rosset, Gianni Vattimo, Paul Veyne e o Zizek. Para citar alguns, né? A lista seria bem grande, mas para citar alguns, nessa nota sobre o autor, ou sobre o doutor em nada, eu coloquei essas pessoas. E aí, seguindo a minha biografia, né, a minha descrição autoral, né, eu digo aí, mestre em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso foi uma luta extrema, né? Foi uma luta
tremenda, anos de luta para conseguir esse título, né? Um título que levou pelo menos 10 anos da minha vida, né? Justamente por essas faltas de vínculos bizarros. Felizmente, depois dos 10 anos de tentativa e 5 anos de construção praticamente, eu consegui concluir, né? E não foi uma leitura fácil, não foi uma conquista fácil, foi extremamente difícil, né? Desde passar anos comendo nicine miojo a viver num quarto com banheiro durante longos anos e trabalhar 40 horas semanais e estudar 40 horas semanais, o que dariam 80 horas de trabalho diários, né? Em que eu trabalhava em que eu dormia, né? Eu queria falar do que é dormir. Eu dormia 3, 4 horas por noite. Então foram anos bem difíceis. O bacharel em Ciências Sociais, também pela UFRJ, que eu iniciei em 2001, dei uma pausa extremada de 2001 até 2014, retornei em 2014 para concluir o último ano, tanto estudando a antropologia, a ciência política e a sociologia. Também uma especialização em administração escolar, que foi uma espécie de tampão enquanto eu tentava fazer o mestrado em filosofia ou em qualquer área, né? Porque na minha época eu queria era fazer, né? Não importava onde, porque eu não tinha as influências bizarras. E, primeiramente, né, que foi a minha primeira chegada na universidade, uma licenciatura plena em pedagogia, porque na nossa época se estudava pedagogia em seu todo, né? Tanto no ato de lecionar, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, quanto no ato de coordenar, de supervisionar, de orientar, entre outros detalhes que a pedagogia exige, coisas que foram afastadas do universo da pedagogia, né? Eu acho que até o pensar, desculpem os pedagogos, foram retirados da pedagogia. Não se pensa mais enquanto pedagogo, né? O que se faz enquanto pedagogo é se criar pessoas para manter as crianças como os pais desejam, como a sociedade deseja, como os empresários desejam, como o sistema capitalista deseja. Isso é muito triste. E atuei como professor, né, que é o último item aqui da minha biografia, em todos os níveis. Com exceção, é claro, da pós-graduação estrito sensu, restrita aos bizarros doutores. Orientei 33 trabalhos, alguns mais ou menos, alguns razoáveis e alguns muito bons, né? Parabéns àquelas e àqueles que aqui estão no canal, né? Foram meus alunos, foram minhas alunas e que estudaram com afinco. E é isso. Por favor, inscrevam-se, curtam, compartilhem, comentem, né? O endereço aí do canal na degustação do livro, @AlexandreCampelo_rimas. E se quiserem comentar alguma coisa além do canal, pelo meu e-mail, que também está aí na degustação do Real e Imanente, alexandrecampelo23@gmail.com. É isso, pessoas livres, por hoje. Iniciamos o Real e o Imanente, né? Com essa foto, que é uma das coisas que é real e é imanente para mim, né? Essa imagem, né, das pessoas montando pequenas barracas no meio das ruas. Aqui no caso é uma rua em Juiz de Fora, naquela época, né, do lançamento do livro, em que tinham lá mais de 5 ou 6 famílias tentando sobreviver a qualquer custo, né, dentro de um universo real extremamente duro, né, duro como a minha vida,
em último lugar e duro como a vida deles em primeiro lugar, para comer, para beber, para vestir, para ser gente, né? E que nós, na maioria das vezes, esquecemos, né? Que as pessoas, para serem gente, precisam fazer essas pequenas atividades: comer, dormir, beber água, existir. Nossa nova playlist. Sigamos. Abraço a todas e a todos.